Muito bem, meu amigo, hoje nós estamos aqui falando no canal a respeito da vitória controversa de Joe Biden. Veja que eu coloquei vitória entre aspas, porque de fato não se tem ainda certeza de forma oficial que seja uma vitória, e daqui a pouco eu comento sobre isso. E o nosso subtítulo é Pandemia, Democracia e Profecia. Qual a relação desses três elementos com a vitória controversa de Biden? Você vai perceber hoje aqui no canal que a gente vai falar sobre assuntos atuais em conexão com a profecia. Então é importante que você agora acompanhe esse vídeo até o final para entender cada ponto da argumentação que nós vamos fazer aqui. É muito importante quando a gente pensa na vitória de Biden que a gente lembre-se que ele é o segundo presidente católico dos Estados Unidos, provavelmente, se nós confirmarmos a vitória dele. É claro que essa pretensa vitória já foi aí divulgada na mídia, lembrando que a mídia norte-americana, ela não declara o vencedor, ela apenas acompanha a contagem dos votos. Oficialmente, nós não temos aí nenhum estado declarando quem foi o vencedor do pleito. Nem Donald Trump foi declarado, muito menos Biden. E como nós vamos ver daqui a pouquinho, há uma série de evidências que sugerem que houve fraudes nessas eleições. Mas seja como for, Biden já foi cumprimentado por diversos líderes mundiais, inclusive pelo Papa Francisco. E como eu falei, essa eleição é considerada uma das mais conturbadas da história norte-americana. E qual seria o impacto de uma provável eleição de Joe Biden? Para a gente entender isso, tem que entender o contexto aí. Atualmente, se confirmada a eleição de Biden, Donald Trump seria o primeiro presidente a não conseguir a reeleição, isso desde 1992 com o Bush pai. É claro que essa derrota de Trump, deflagrada pela mídia, seguindo aí a declaração de Barack Obama, lembrando que Obama é uma figura muito popular nos Estados Unidos, uma figura midiática, e ele foi o presidente quando Biden era o seu vice-presidente. Agora ele conseguiu emplacar a campanha de Biden. Mas, como eu já aleguei antes, o Donald Trump aponta diversas fraudes e evidências de fraudes nessa eleição. Muita gente, especialmente aqui no Brasil, tem falado que essas reclamações de Donald Trump seriam porque ele é um mau perdedor. E alguns até já alegaram que ele tem colocado em xeque a democracia norte-americana com essas afirmações absurdas. Mas aí nós temos que nos perguntar o quão absurdas são de fato as afirmações de Donald Trump. Donald Trump e os seus partidários já colocaram na mão da Suprema Corte norte-americana um documento com mais de 200 páginas dizendo dessas fraudes eleitorais. Então não é simplesmente uma invencionice, não é simplesmente um mau perdedor, parece que de fato há evidências. E eu vou mencionar aqui algumas delas. Milhares de votos teriam chegado ao correio fora do prazo determinado para que isso acontecesse. Trump também acusou o software de mudar os votos que seriam para ele, para Joe Biden, nessas eleições. Então a pessoa votava em Trump, mas o voto foi computado para Biden, o que é, sem dúvida nenhuma, uma grande irregularidade. E a mais absurda, assim, a mais bizarra é que na Pensilvânia até mesmo eleitores que já estavam mortos apareceram como pessoas votando nessa eleição, o que é um absurdo. Então você perde 100 mil votos aqui, 100 mil votos ali e no cômputo geral isso faz uma grande diferença. Então por isso que essa sujeira das eleições norte-americanas não é apenas uma questão de birra de Trump e muito menos que ele esteja acabando com a democracia, porque ele estaria apenas constatando fatos. Lembrando aqui que eu não tenho nenhuma pretensão de defender Donald Trump, não quer dizer que eu goste dele e defenda tudo o que ele defende, eu só estou dizendo o que mais ou menos tem acontecido e, claro, a gente consegue pensar diante dessas circunstâncias que a democracia norte-americana de alguma maneira estaria comprometida. E, em grande parte, tudo isso aconteceu no contexto da pandemia, que abriu espaço para essas fraudes eleitorais. A pandemia também tem gerado outras controvérsias afetando outras democracias aqui no Ocidente. Quando você pensa, por exemplo, na chamada segunda onda que está acontecendo na Europa, dá para a gente acompanhar alguns noticiários mostrando os protestos que tem havido ali. Especialmente porque hoje a ciência tem contrariado a tese de que o lockdown é eficaz
para conter o avanço do coronavírus. Os números de casos naqueles estados ou países que têm praticado lockdowns severos são muito maiores do que em outros em que o lockdown não é tão severo ou onde há uma abertura maior da economia, de lugares públicos, etc. Então hoje a ciência estaria contra a ideia de lockdowns severos. O que nos faz pensar que se eles ainda são praticados é porque outros interesses, se não o bem-estar da população, têm sido usados para essa prática. De alguma maneira, os governos têm manipulado as populações com o uso desses lockdowns mais severos. E, claro, muita gente acaba cedendo por causa do medo, seja do coronavírus ou medo das sanções governamentais. E por isso a gente pode afirmar que a pandemia tem sim afetado as grandes democracias ocidentais. Mas voltando aqui ao pleito norte-americano, você pode ver que o papel da grande mídia lá foi preponderante para que, mesmo antes de um resultado oficial, Joe Biden já seja alegadamente o presidente eleito. E claro, a mídia ela promove uma mentalidade antinacionalista e também uma agenda com novos valores globais. E por isso Trump e o seu governo seriam empecilhos. Você pode ver que a própria figura do Trump hoje ela é ridicularizada e apresentada uma caricatura dele como se ele fosse a própria encarnação do mal. E verdade seja dita, o governo de Donald Trump, segundo muitos indicadores, tem sido um bom governo. Não é um governo espetacular, Trump não é um grande estadista, mas muitas coisas foram feitas especialmente pelo americano médio. E é curioso porque nessa eleição a gente percebe isso, porque muitos imigrantes e população de baixa renda, que geralmente é um público que vota tradicionalmente nos democratas, votou em Donald Trump, mostrando que ele realmente fez alguma coisa por essas pessoas e elas agora estão reconhecendo, apoiando a sua reeleição. De alguma maneira, a gente pode pensar também que o Biden não é um candidato, por assim dizer, que ganha por méritos próprios. Ele tem sido escolhido por muitas pessoas muito mais por representar uma figura antagônica à de Trump. Ele é muito mais, nesse momento, um anti-Trump do que simplesmente alguém que, por seus méritos, por suas qualidades, consiga gerar empatia e identificação com o seu eleitorado. Vale lembrar também que, quando a gente fala de Joe Biden, ele era senador na época da Guerra do Golfo e foi ele que apoiou essa iniciativa. Ele sempre apoia os Estados Unidos quando é necessário participar de uma guerra. Biden também teve uma carreira no exército norte-americano e por isso essa tendência. Logo, ele não é o presidente que muitos democratas esperam ou que alguns setores aí que criticam o governo tradicional de Donald Trump esperam. Mesmo porque, quando a gente pensa em democratas, há setores desse partido norte-americano que são extremamente radicais e que têm causado diversas revoltas, manifestações e movimentos como Black Lives Matter. Então, quando a gente pensa em tudo isso, essas pessoas também, a médio e longo prazo, vão se decepcionar com o governo de Biden, porque ele não é o tipo de governo que eles gostariam, mesmo sendo também um democrata. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. O que o Papa Francisco tem a ver com um possível governo de Joe Biden? Como é que Francisco dialogaria com esse governo? Para a gente entender o papel do Papa, a gente precisa lembrar de algumas últimas investidas do Vaticano. E aí, relembrar do período também de Bento XVI, o Papa anterior, que hoje é considerado Papa emérito, ainda está vivo. Geralmente um Papa morre quando se elege o próximo Papa. É preciso a morte do Papa anterior para a eleição de um novo Papa. Mas no caso aí, houve algo inédito que não acontecia há muitos séculos e de fato, mesmo Bento XVI estando vivo, ele abdicou e Francisco foi eleito Papa. Pois bem, Bento XVI, há 13 anos, na sua encíclica Spe Salvi, que do latim é a tradução de uma expressão usada pelo apóstolo Paulo, na esperança somos salvos, nessa encíclica com esse título, o Papa Bento XVI ele começa falando de Deus como propósito final da vida humana, ele faz todo um contexto para atrair cristãos evangélicos, dialogar com outros grupos de cristãos que não sejam católicos, mas no final mesmo ele acaba afirmando doutrinas católicas tradicionais, como o purgatório, a veneração a Maria, etc. Mas vamos adiante. Na próxima encíclica, publicada 2 anos depois, a Caritas in Veritate, ou seja, verdade em amor, outra expressão que nós encontramos na Palavra de Deus,
não do jeito que está aí, porque os títulos estão em latim, tanto dessa encíclica como da outra, e lembrando que na Bíblia não existe o latim. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, o Antigo Testamento predominantemente em hebraico, mas uma parte também em aramaico, e o Novo Testamento todo em grego. O latim existe em muitas traduções de trechos ou de toda a Bíblia, sendo a mais conhecida a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo. E nessa expressão aí que aparece na Vulgata, Caritas in Veritate, nós encontramos o título da encíclica de Bento XVI, publicada em 2009. E justamente o tema dessa encíclica foi a responsabilidade social. E, claro, isso dentro de uma perspectiva muito particular, uma perspectiva de uma ética socioeconômica baseada em justiça e bem comum. Então Bento começa falando dos marginalizados, de como o processo civilizatório, o avanço daquilo que nós poderíamos chamar de pós-modernidade tem excluído algumas pessoas. E, claro, isso também está relacionado com a crise que nós tivemos, uma crise econômica mundial de 2008. E justamente nesse contexto todo é que no ponto alto da Caritas in Veritate, Bento XVI ele fala que a crise exigiria uma autoridade política mundial. E como essa nova encíclica de Francisco, ela continua seguindo essa tendência do Papa anterior. Bom, nessa encíclica, que tem por título Fratelli Tutti, não é uma expressão em latim dessa vez, mas do italiano, todos irmãos, Francisco já começa uma aproximação com essa encíclica de Bento XVI, de 2009. Aqui, na encíclica de 2020, Francisco fala que há a necessidade de sonhar com uma única humanidade. Ele fala do contexto do coronavírus, ele fala também da crise de imigração na Europa, ele fala de tantos governos que estão voltando a uma espécie de totalitarismo, e em alguns trechos é muito difícil você não pensar que o Papa tenha em mente governos como o do próprio Trump ou do Bolsonaro aqui no Brasil. Por exemplo, ele fala na página 5 da polarização que alguns governos promovem em torno de valores, que para ele seria o mecanismo que tem sido usado e que seria nocivo. Então é muito interessante quando a gente começa a analisar o que estaria por trás dessa visão do Papa. E sem dúvida alguma, se a gente pudesse resumir, a gente diria que essa nova encíclica de Francisco, ela tem de diversos clamores por justiça social, desigualdade e coisas que estão aí na pauta das grandes discussões desse primeiro quarto do século XXI. É muito curioso, aqui está 20, mas o século é 21. É muito curioso porque ele pega assuntos contemporâneos, ele faz um grande mix desses assuntos e apresenta, então, a preocupação da igreja em responder a esses assuntos, mostrar que a igreja, de fato, está interessada em ajudar as pessoas. E, claro, ele promove uma espécie de união baseada nos interesses globalistas, mas também uma união encabeçada pela própria Igreja Católica. E como é que essa movimentação toda de Francisco acaba se encaixando com as profecias bíblicas? Ainda é cedo para a gente afirmar uma vitória de Joe Biden, embora há indícios de que isso vai acontecer, não sei se de forma legítima ou não, lembrando que a profecia não precisa exatamente de uma vitória de Biden ou de Trump. Há cenários possíveis onde os acontecimentos vão avançar independente do presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, as coisas estão caminhando para o fim de acordo com a descrição profética. Entretanto, se a gente for parar a pensar no perfil dos dois candidatos, é muito mais fácil entender que Biden se alinha com a linha do Papa Francisco. Quando a gente pensa em Trump e Francisco, o encontro entre eles, que já aconteceu, gerou até memes na época, pelo desconforto da situação, pelo desgaste entre eles, por eles realmente não terem uma afinidade imediata. Agora, Biden também já fez declarações que no seu governo, e ele já está falando como presidente eleito, ele vai tentar atender os apelos, do Papa Francisco, esses apelos que têm sido feitos aí por uma união global. Ele seria um presidente muito mais alinhado com a perspectiva do Papa. Lembrando que já o papado tem tentado uma aproximação muito grande com os Estados Unidos. Lembrando que na época da Spes Salvi, Bento XVI viajou para os Estados Unidos e um analista católico disse que ele estava indo para ali para oferecer os seus serviços como autoridade moral. Então o Papa ele fica criando vagas
para que ele mesmo depois seja procurado a preenchê-las. Ele fala de uma liderança global, ele fala da necessidade de um líder mundial, de alguém que possa gerenciar essa crise de uma forma humanitária, e ao mesmo tempo que ele vai falando dessas necessidades, ele também vai se colocando na posição de alguém que possa suprir essa lacuna, ocupar esse espaço e de fato gerir um governo mundial. E é interessante a gente pensar em tudo isso porque você teria já um presidente predisposto a atender o Papa e um Papa sedento por esse tipo de poder. Lembrando que quando a gente olha o Apocalipse, no capítulo 13, você tem ali dois poderes. A primeira besta, que representa o poder do papado, um poder que perseguiu a igreja cristã, os verdadeiros cristãos, durante séculos. E a restauração do poder dessa primeira besta aconteceria graças à atuação de uma segunda besta, um segundo animal, representando agora os Estados Unidos. Esse segundo animal, ele fala como um dragão, mas tem a aparência de um cordeiro. E de acordo com essa descrição profética, em algum momento os dois poderes se unem e é restaurada a imagem da primeira besta e todos agora são convocados a adorá-la. Esse é o cerne do conflito nos últimos dias. E nós estamos vendo tudo isso muito perto de acontecer. As peças já estão montadas, as pessoas já estão se planejando para as próximas movimentações e, é claro, aqueles que conhecem a profecia já devem estar se perguntando: nesse cenário, será que nós estaríamos mais próximos de um possível decreto dominical? Eu sei que muita gente vai se perguntar: o que é um decreto dominical? Isso está na Bíblia? Bom, para responder essas perguntas, eu convido você a assistir o vídeo de amanhã. Ali nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses assuntos e eu quero esclarecer o que é um decreto dominical, como a profecia apresenta isso. É claro que a palavra decreto dominical não está na Bíblia, mas sim o conceito. Assim como nós encontramos, por exemplo, também a palavra trindade na Bíblia ou a palavra milênio, mas todos esses conceitos estão relacionados com os dados bíblicos. Então a gente pode sim falar de um decreto dominical porque o conceito está ali. E é isso que nós vamos estudar no vídeo de amanhã. Eu convido você a assistir. Você vai perceber que agora vai aparecer uma tela com várias recomendações. São 4 vídeos, além dos vídeos que estão aqui na descrição que você pode acompanhar. Você pode escolher qualquer um deles na sua preferência e assistir. O importante é que ao assistir, você está ajudando também o nosso canal. Se você chegou até o fim, também não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante e é uma forma de reconhecer o trabalho de pesquisa, de edição e de tudo isso que a gente tem preparado aqui. Caso depois de fazer essa maratona, assistir outros vídeos e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e você gostar, não se esqueça de se inscrever, porque aí você, no ato da inscrição, também pode acionar a opção de colocar todas as notificações e sempre ser informado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. É muito importante também que no meio de tudo isso, você não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Pega esse link que está aparecendo aqui em cima e espalhe para os seus amigos, em grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Esse é um assunto muito interessante e uma das propostas aqui do canal é falar dessa junção entre fé cristã e profecia. Obrigado para você que ficou até o final. A gente se vê amanhã. Deus abençoe você. Um forte abraço. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again.